Queria que a gente hoje começássemos com uma oração muito especial em vista do santo que a igreja celebra no dia de hoje. Então, às vezes as pessoas se acostumam a fazer a oração de São Bento e não tem uma visão geral do que é que aconteceu com a vida de São Bento, para que a nossa oração se revista de uma autoridade espiritual. Porque a oração de São Bento tinha grande autoridade espiritual. Então, para quem não conhece, não é? São Bento nasceu no ano de 470 aproximadamente, porque não eram precisos os registros, viveu 67 anos, que é muita coisa para aquele tempo, não é? 67 anos para aquele tempo é vida muito longa. As pessoas viviam em média 45 anos, 40 anos. Então, 67 anos, ele nasceu na Itália, na região ali de Assis, da Úmbria, e foi estudar, a família que tinha posses, foi estudar em Roma, e lá ele teve um instrutor que o encantou nos caminhos de Deus, e aí ele decidiu se reclusar, e entrou numa gruta no Monte Subiaco, e ficou 3 anos em oração lá. Algumas pessoas descobriram que ele estava lá, desciam por um balde de comida, porque era quase inacessível o lugar que ele estava. E aí existem muitas histórias de muitos combates espirituais. Quer dizer, o chamado dele era para a batalha contra o maligno. Por isso é que a gente, até hoje, quando fala de São Bento, da medalha de São Bento, é exatamente numa luta espiritual, porque foi isso que ele foi fazer. Durante 3 anos ele ficou lá, até que um sacerdote estava orando e fazendo comida, e por isso Deus fala quando você está fazendo comida, viu, gente? Isso não é só para as mulheres, porque tem muito homem que também tem que fazer a comida em casa, né? Deus fala, você tem que orar quando você está fazendo comida também. E falou para ele, olha, você está comendo aqui, o meu servo Bento está passando fome. Ele falou, eu não sei quem é, mas saiu dali, encontrou Bento no dia de Páscoa, e foi a primeira grande refeição que ele tinha comido, porque até então ele só estava comendo pão, que às vezes quando estava morrendo de fome, o corvo trazia para ele. E aí, quando o sacerdote descobriu ele, aí todo mundo descobriu, e todo mundo vai atrás, e ele reza, e milagre acontece, maravilhas vão acontecendo, os conselhos dele se alastram, e ele fica famoso. E como tudo que acontece quando a pessoa fica famosa, vem os problemas. Ele ficou famoso, e aí um grupo de monges convidou ele para ser o abade, para ser o pai espiritual do convento. E quando ele chegou lá com aquela vida dele, ele suscitou tamanha inveja. E as pessoas começaram do convento a ficar com raiva dele, porque levaram ele para lá para ter fama. E aí começou a dar trabalho, porque ele não levou só fama, ele levou uma vida de santidade, uma vida intensa. E aí, lá no convento, não foi lá no mundo, não foi lá no meio das pessoas que estavam perdidas, lá no convento, tramaram matá-lo. E eles se organizaram, e envenenaram, fizeram um jantar, serviram um vinho envenenado para ele. E como tudo que ele fazia, ele abençoava, e vale essa dica para você. Você que está sempre na batalha espiritual, não faça nada sem abençoar. Você foi numa casa, não conhece a comida? Abençoa. Você nunca sabe o que estão te dando. Abençoe, que a bênção quebra toda praga. Você vai fazer uma coisa num lugar, uma casa de alguém que você não sabe os hábitos, de repente a pessoa tem outras intenções, ou te visita com outras intenções. Acontece muito isso, pois você abençoe, que a bênção quebra a maldição. Aliás, faz o sinal da cruz, fala, eu te abençoo, meu irmão. Já abençoa teu irmão aí do lado, já. Seja abençoada, seja abençoado desde já. A partir da bênção dele, o cálice partiu, o veneno foi visto, os monges saíram correndo, achando que ele ia matar eles. Ele se levantou, disse que perdoava, e disse que o que ele queria deixar para aqueles monges ali era a bênção dele. E abençoou todos e foi embora. Aprende essa lição. Você não precisa brigar com todo mundo, nem com o mal.
abençoe os que te fazem mal, mas segue a tua vida, não fica também debaixo da maldição. Estão ouvindo isso ou não? Falei, eu renuncio a toda maldição, perseguição e maldade exercida sobre a minha vida, a minha família, o meu trabalho, as minhas posses, todas as minhas coisas. Eu renuncio a toda essa maldição e abençoo todos os que me querem mal. Que fiquem com Deus. E dá-me, Senhor, seguir o meu caminho. Amém. Depois que São Bento saiu de lá, ele falou, fiquem aí. E foi embora. Fundou 12 conventos, incluindo o Monte Cassino, que ficou famoso porque depois os nazistas acabaram transformando aquilo num lugar central. Fez milagres extraordinários, mas principalmente o exorcismo. E quando ele morreu, porque ele sabia o dia que ele ia morrer, Deus o havia revelado, ele mandou cavar a cova, assim como ele havia revelado quando ia morrer a irmã dele, que era santa escolástica, e aí ele fez o último sermão, ergueu as mãos para o céu, morreu e caiu dentro da cova que ele tinha mandado escavar, né? Quer dizer, sabia perfeitamente o horário. E quando ele morreu, eles gravaram nos pilares do convento de Monte Cassino, que era o principal dos 12 que ele fundou, aquilo que vocês veem na medalha milagrosa. De um lado diz assim, em latim, que o Senhor me proteja com a sua presença na hora da minha morte. Vamos ficar de pé? Vamos rezar isso? Ejus, inhibito, nostro, presentia, muniamur. Sejamos protegidos pela tua presença na hora da nossa morte. E do outro lado da medalha fica num outro pilar, aonde está escrito várias iniciais de palavras em latim da libertação que São Bento fez quando ele se livrou do veneno. E aí a gente vai rezar junto. Ergue tua mão direita. Pensa em tudo que Jesus precisa agir de libertar. No teu coração, as perturbações espirituais. As perturbações que acontecem no meio da tua família. Os ataques diabólicos. As enfermidades cuja origem não são humanas. E diga comigo. Crux Sancti. Patris Benedictus. Cruz Santa do Pai Bento. Cruz Sacra. Sit-me lux. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Non Draco. Sit-me dux. Não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão meu guia. Vade retro Satana. Para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Nunquam suade mi vana. De novo. Nunquam suade mi vana. Nunca seduzas minha alma. Nunca seduzas minha alma. Sunt mola quae libas. São coisas más o que tu me ofereces. São coisas más que tu me ofereces. Ipsi venana bibas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Bebe tu mesmo os teus venenos. E de uma forma mais popular do que essa, porque eu li a tradução do latim, não é? A gente vai rezar do jeito que a gente já brasileirou ela e que tem o mesmo significado. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Vá
de retro Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.